Salve, salve! Sejam muito bem-vindos. Esse é o Veias Abertas em Terra Rasgada, um podcast da Ciação em Prosa com artistas sorocabanos debatendo história, política e arte. Eu sou Túlio Crepaldi e hoje temos como convidados Roberto, Robson Catalunha. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Marcos. Desculpa, Túlio. Tudo bem. Obrigado pelo convite. E junto com a gente tem aqui Tara Wells. Muito bem-vinda, Tara. Oi, gente. É um prazer estar aqui somando com vocês. Muito obrigada, Túlio, pelo convite. Robson, boa tarde também. Eba! Então, para começar, gostaria de agradecer a presença de vocês e pedir para vocês se apresentarem aí para os nossos ouvintes, dizendo quem são vocês e o que vocês fazem. Por favor, Robson, pode começar? Por favor, Tara, pode começar? Ai, que legal. Bom, gente, meu nome social é Tara Wells, né? Mas é que tem toda uma história atrás do nome e tal. Em resumo, era de uma minissérie que eu assisti quando era criança, que chamava Paraíso Maldito. E aí a personagem, quando ela tinha uma reviravolta, assim, ela usava o nome de Tara Wells. E esse nome ficou em algum lugar, né, no meu subconsciente. E quando eu fiz a minha transição, aí eu lembrei desse nome, porque quando a gente faz a transição, a gente precisa ter o nome de batismo. E aí esse nome me veio assim de uma maneira muito, muito espiritual e é o nome que eu uso. Para quem não me conhece, eu sou uma mulher trans, sou transativista, transfeminista, estou como presidente da Associação de Transgêneros de Sorocaba, sou uma das cofundadoras da Associação de Transgênero desde 2017, mas estou na militância sorocabana desde o finalzinho da década de 90, quando eu entrei para o mundo trans, para o mundo LGBT, né? Na época ainda era GLS, a gente nem falava de identidades trans. Estou como graduanda do serviço social, já trabalho na área, né? Na área de saúde e previdência, e também aqui na associação também trabalho como assistente social. Estou como conselheira, né, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, sou a primeira mulher trans a estar no Conselho Municipal enquanto conselheira titular. Desde a sua fundação, há mais de 32 anos, eu sou a primeira mulher trans. Isso é um avanço na cidade, né, que Sorocaba ainda é muito conservadora. Sempre foi, e muito, muito difícil nas questões trans. Sou promotora legal popular, também fui a primeira mulher trans a estar dentro desse curso, né, que visa falar, né, das situações, né, de empoderamento da mulher, da situação de violência, e faz até um acolhimento a essas mulheres, né, empoderando elas para que elas se sintam mais capacitadas para conseguir lutar contra as questões do machismo. Agora sim, Roberto, chegou a sua vez de se apresentar. Obrigado, Marcos. Eu comecei minha trajetória artística na Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba, Fundec, em 2001, num curso de teatro com o Mário Pérsico. Logo em seguida, o Mário já me convidou para fazer parte, para integrar a Companhia Clássica de Repertório, e foi uma história aí que aconteceu, que durou por volta de 8 anos. Trabalhei diretamente com o Mário na companhia, integrando a companhia como ator, mas também em outras funções, como sonoplasta, operador de som, na verdade, operador de luz, e desenvolvemos alguns trabalhos. O primeiro foi o Crime do Padre Amaro, lá na Usina Cultural, uma dezena de trabalhos. E aí no final de 2008, começo de 2008, final de 2008, eu senti vontade de experimentar em outras coisas. Já estava concluindo curso de licenciatura na Universidade de Sorocaba, eu me formei, curso de licenciatura em Teatro, Arte e Educação. E nesse movimento de experimentar outras coisas, trabalhar com outras pessoas, esse desejo que estava aí correndo nas veias, nas células, no pensamento, acabou rolando convite para entrar na Companhia de Teatro Sátiros. Ingressei em 2009 e trabalhei em parte do grupo. Ainda mantenho uma relação com a Companhia dos Sátiros, mas trabalhei ativamente até meados
de 2018, 2019. E aí, dentro do Grupo Sátiros, como ator, como produtor, como assessor de imprensa, dentro de uma companhia, essas funções eram borradas a todos os trabalhos. E nesse tempo aí encontrei algumas pessoas, alguns artistas, como Bob Wilson, diretor norte-americano. Fiz um trabalho com ele, que é o Garrincha, e logo em seguida, em 2017 e 2018, eu fui residente no Watermill Center, que é o laboratório de inspiração e performance dele em Nova York, com artistas de mais de 30 países, que é um local onde Bob, em todo verão, reúne artistas e trabalhos que ele está desenvolvendo, ele vem desenvolvendo já há alguns anos, 2, 3 anos antes, e que vai continuar desenvolvendo 2 ou 3 anos depois, ou que estão para serem finalizados. E nesse encontro com esses artistas e essas artistas de outras áreas, de muitas áreas, artistas da dança, performers, atores, técnicos de som, técnicos de luz, dramaturgos, acabam acontecendo encontros que acabam gerando trabalhos, parcerias, são apresentadas lá num dos festivais que ele realiza no Watermill Center. E outro encontro, para destacar aqui, foi com a Maria Alice Vergueiro, da companhia Pândega. Maria Alice, falecida recentemente. Nós criamos um trabalho chamado Why the Horse, foi a partir da relação dela com a morte. Esqueci do Antunes Filho também, do CPT, Centro de Pesquisa Teatrais, que eu passei por lá. Então, basicamente, é isso. E agora, neste momento, retornei a Sorocaba, o ano passado, por conta da pandemia. Criei e idealizei um festival de artes híbridas, está rolando atualmente, dentre alguns outros trabalhos que poderemos falar ao longo da conversa. Legal. Valeu por se apresentar. E aí eu já vou puxando o nosso papo, que é sobre identidade. E aí, para começar esse papo, eu gostaria de trazer 2 fios teóricos, que um é de um martinicano chamado Frantz Fanon, que ele, quando ele vai falar sobre o racismo, ele faz uma leitura do racismo muito interessante, que é ler o racismo e ler também sistema econômico, né? Não ler o racismo como separado de um sistema econômico. E ele, ao longo da sua trajetória, ele vai dizer que o racismo é um problema estético. Então eu gostaria de deixar esse dado. E aí eu gostaria de pegar um outro fio, que é um fio de um filósofo, que eu não vou me aprofundar aqui nele, mas é o Guattari, que ele fala sobre a filosofia da diferença. E aí ele deixa uma provocação muito interessante que eu acho que se junta com esse fio de Fanon, quando ele fala que o racismo é um problema estético. Para Fanon, o racismo ele é um problema de uma construção de um olhar para aquilo que é belo e para aquilo que é grotesco. Ele acha que tem uma construção de uma subjetividade que olha para o mundo, para fora de si, de um determinado modo como lhe foi ensinado culturalmente, diante de uma cultura que é hegemônica e que plasma a sua imagem à sociedade da qual ela depende enquanto um processo aqui, falando de Fanon, colonizador. Guattari, quando ele fala da diferença, eu acho que isso dialoga bastante com Fanon, porque ele vai falar também sobre essa possibilidade da gente se organizar enquanto sujeito, né? Não só percebendo o mundo naquilo que ele tem de externo, mas nessa percepção interna do mundo, a gente pode se perceber de algumas maneiras. E socialmente construímos uma única maneira de nos enxergarmos, que é a categoria da identidade, né? Através da categoria da identidade. O que eu quero dizer com isso? A gente, culturalmente, passa a se enxergar enquanto indivíduo que porta uma identidade. A gente enxerga essa identidade como sendo uma série de atributos idênticos a mim mesmo, né? A gente espera de um sujeito, por exemplo, a nível de senso comum, que ele tenha uma certa estabilidade, que ele não mude a sua palavra, que aquilo que ele disse, que ele não possa mudar, enfim. A gente tem também um exemplo oposto, que é essas pessoas que estão em um processo de desconstrução e de renovação, e de repente, quando, por exemplo, encontram alguns familiares ou alguns amigos antigos, recebem alguma crítica porque mudou demais, porque a pessoa era uma coisa e agora ela está sem personalidade, ela muda muito, ela é muito instável. Então tem, de certa maneira, na nossa cultura, um elogio ao idêntico, que eu identifico isso de maneira muito amplificada nas nossas bolhas da rede, né, da internet, por exemplo. A gente passa a receber na nossa timeline
aquilo que a gente mais curte, aquilo que é idêntico a gente. Isso sem falar desses processos de políticas identitárias. Por exemplo, agora a Kamala, vice-presidente do Biden, é a primeira mulher negra que participa de um bombardeio à Síria, porque ontem os Estados Unidos bombardeou a Síria. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está vendo que tem um discurso de representatividade através dessa pauta identitária que não discute tanto as estruturas sociais, né, mas discute os lugares. E até que ponto tem diferença se a pessoa que é vice-presidente de um país como os Estados Unidos, que tem mais de 800 bases militares ao redor do mundo para garantir o seu mercado, dentro de países que não têm autonomia por conta disso, até que ponto alguém chegar ali naquela posição para executar uma ordem de guerra que vai acabar com a vida... Acabou com a vida de 57 pessoas, né, ontem. Que vai acabar com a vida de algumas pessoas, até que ponto isso, de fato, modifica uma estrutura, né? Eu acho que tem um debate da identidade que a gente pode enxergar de vários modos, mas eu gostaria de trazer aqui uma pergunta diante da identidade, que é: a quem interessa que sejamos idênticos? A quem interessa que a gente consiga se olhar e se enxergar no outro só quando esse outro ele é idêntico a mim, né? A gente vive numa cultura que tá entendendo identidade um pouco nisso. E aí eu gostaria de saber o que vocês acham a respeito dessa discussão, como que vocês abordam a categoria da identidade, não só no trabalho de vocês, mas na compreensão de mundo que vocês têm enquanto artistas que são sorocabanos e são civis, né? Que estão aqui, estão vivendo também diante desse contexto, que é um contexto específico, do qual, inclusive, a Tara já fez menção no início da sua apresentação. Então, quem gostaria de começar para trazer aqui para a gente uma abordagem em relação ao modo como vocês enxergam e trabalham com a identidade? Bom, eu acho que eu posso começar, então, assim, porque desmembrando tudo que você falou, eu, desde muito pequena, eu fui inserida dentro desse contexto para me achar enquanto a minha identidade, porque sou nascida numa família negra, espírita, e que tinha um centro. Então, assim, tudo que eu aprendi de religião é espírita. Lógico, depois eu fui buscar outras informações, outras religiões. Um outro ponto, a minha família negra, ela tinha um pacto de negro casa com negro. Era isso. Minha mãe fugiu à regra e se relacionou com um homem branco de classe média alta da cidade. Resumo, eu nasci branca demais para ser negra e negra demais para ser branca. E fui inserida dentro desse contexto, mas, e aí, um resumão, assim, fui o motivo de rompimento da minha mãe com a família negra dela, e também quando eu chego... E a primeira coisa, e eu tenho, assim, muita lembrança, que foi feita até simpatia dentro da minha casa para que eu escurecesse a minha pele. Porque era branca demais, como que pode? Uma criança clara demais. E quando eu era bem pequena, sou pequena ainda, mas era mais nova, eu era muito clara, tinha pele muito clara. E não tinha os traços que eram ditos negros. Então eu cresci analisando isso e tentando sobreviver a tudo que rodava em torno do meu tom de pele, pelo fato de eu ser filha de um homem branco. Ok. Aí a primeira vez, e assim, eu sempre ouvia, porque como eu sou trans, então eu sempre fui muito afeminada demais para ser menino. Então também tinha esse outro lado, que sempre foi muito pertinente na minha construção e na minha percepção da minha identidade. E a primeira vez que eu me dou conta das diferenças foi aos 6 anos de idade, porque depois a minha mãe teve um relacionamento com um homem negro, e os meus irmãos são de pele negra, são negros retintos.
E a primeira vez que eu me dei conta disso foi aos 6 anos, que eu perguntei para minha mãe: mãe, por que eu tenho a pele clara e os meus irmãos têm a pele escura? A minha mãe me disse assim: porque você, a cegonha, trouxe de dia, e os seus irmãos, a cegonha trouxe de noite. Então aí eu não gostei muito da explicação, porque sempre fui uma pessoa muito questionadora, e esqueci de dizer que também sou escritora, né? Escrevo crônicas, artigos, já tenho alguns publicados já, que já fiz parte de alguns livros e tal. E aí eu comecei a escrever no meu diário sobre isso, e aí eu comecei a pensar que todas as pessoas que tinham o olho verde enxergavam verde, as pessoas que tinham olho azul enxergavam azul, dentro dos meus 6 anos, totalmente pipocando. E quando eu descobri que eu não era menina, biologicamente falando, foi aos 11 anos, quando a minha irmã começou a desenvolver os signos femininos e eu não. Eu era ainda uma tela em branco, eu não tinha nem referência, nem o meu corpo não apresentava signos masculinos e nem femininos. E aí eu tive que ter um jogo de cintura para conseguir me entender. Lógico que há 30 anos atrás a gente não tinha as conversas, as informações sobre identidade de gênero como temos hoje. Não tinha, muito pelo contrário. Eu nem sabia que era trans. E aí foi a parte da minha adolescência que eu ainda não era negra demais para ser reconhecida como negro, não era branca demais para ser reconhecida enquanto uma pessoa branca, não tinha a identidade que era lida como masculina e também não era mulher. E aí eu fui tentando me entender dentro disso. E que eu vou conseguir compreender quando eu entro na minha puberdade e conheço o mundo GLS através de alguns amigos da escola, que também eu não era benquista, porque eu era afeminada demais para estar no meio do gay, que o gay sempre tem aquela coisa do gay que não parece gay, né? Que na linguagem da época falava que não dá pinta. E eu era, assim, mais que 101 dálmatas, né? Porque eu tinha todas as pintas possíveis. Então, esse trabalho de me entender, de construir a minha identidade, foi um processo muito longo, foi um processo de muita observação. E quando eu entro no meio travesti da militância da época da década de 90, ainda não falávamos de identidades trans. Ou você era travesti, mas as travestis se diziam homossexuais afeminados. E isso até dentro, por exemplo, eu lembro que aí eu entro para a ONG Girassol, que era uma ONG GLS, em 98, e ainda a gente estava pensando no projeto, de um projeto de saúde que visava a prevenção, e aí eu vou lembrar da década de 90, do boom da AIDS, né? Que todo mundo, ninguém sabia de onde vinha, mas todo mundo sabia quem transmitia. E aí a gente começa a trabalhar num projeto do Ministério da Saúde, que era HSH, Homens que Fazem Sexo com Homens, voltado exclusivamente para as identidades trans, que dentro do meio GLS da época ainda era vamos dizer, que era carimbada, que era a transmissora, né, principal do vírus HIV, porque estavam socialmente reféns da prostituição. Então, assim, o meu processo de construção e de entendimento de quem eu era e me aceitar com todas as minhas diferenças e também lutando contra toda essa construção social do que é ser homem, do que é ser mulher, o que é coisa de homem, o que é coisa de mulher, foi muito complexo, muito demorado e muito difícil. E eu devo isso à falta também de instrução que a gente tem e também desse lado da sociedade que o diferente não é igual, né? E acho que é muito importante, que eu sempre trago isso para o meu trabalho, e até
e até tento desconstruir e desromantizar a ideia de que temos que ser iguais. Não, somos sujeitos individuais e que a diferença também é igual. Então, a minha ideia, a minha percepção, e acho muito importante sermos sujeitos individualizados, né? Acho muito importante isso. Massa, legal. E você, Robson? Em relação à identidade, tem um grande perigo, um grande problema que eu vejo nisso, quando eu ouço discursos relacionados a somos todos iguais. Eu acho que já começa por aí um grande problema. Eu penso todos diferentes, né? E é nas diferenças que a gente vai conseguir se relacionar, entender as diferenças que a gente vai conseguir se relacionar. Agora, tudo isso também é um problema. O racismo, a transfobia, a homofobia são problemas estruturais da nossa sociedade, né? São heranças da colonização, são heranças dos processos eugenistas, pureza das raças, de pureza de gênero, de pureza de culpas cristãs que nos foram passadas e que são passadas de geração para geração. Então, em relação à descoberta da sexualidade, que é diferente da expressão de gênero numa criança, isso provoca traumas absurdos, né? Porque a criança já nasce com um nome dado por alguém, ela já nasce com sexo, com gênero, aliás, definido por alguém. A expressão de gênero dessa criança também vai ser definida pela sua família, pela escola, pela sociedade. Então, tudo vem de fora, né? E aquilo que esse processo de construção dessa identidade, dessa individualidade, dessa diferença diante do mundo, diante dos outros seres, já é dada, esse processo já é canalizado, já é imposto desde o berço, né? Aliás, desde o ventre, porque a criança ainda no ventre, ela já tem um berço de uma cor. E se for feito o ultrassom e ela tiver uma genitália masculina, a cor desse berço vai ser azul. Se ela tiver uma genitália feminina, essa cor do berço provavelmente será rosa. Então já são atribuídas cores às pessoas muito antes delas nascerem, poderem decidir e se identificar com uma cor ou com uma vestimenta. Também são colocadas roupas nessas crianças e elas crescem performando um gênero, performando uma sexualidade. Há um termo muito interessante de um teórico da performance, que é o comportamento restaurado. E esse tema é interessante para refletir sobre isso, porque nós estamos constantemente reperformando tudo na nossa vida, né? Então, nós temos, desde criança, nós somos ensinados a performar o que é ser homem, a performar o que é ser mulher. Nós nos inspiramos, nós reperformamos esses comportamentos, essas atitudes, e quando algo que faz parte do nosso ser entra em contradição com isso, há um choque tanto para nós, enquanto indivíduos, que não nos enquadramos nesses moldes, e há um choque também para a família e para a sociedade, que parece que todo mundo tem que ser igual, e aí por isso que eu falei lá atrás, que todo mundo é diferente, não existem pessoas iguais no mundo. Não existe uma pessoa igual a outra nesse mundo. Esse processo é tão massacrante, é tão complexo, que a gente passa uma vida inteira lidando com isso, passa uma vida inteira sendo outra pessoa, a partir daquilo que dizem, que muito também do que a gente descobre enquanto criança, isso não sou eu que digo, são coisas que eu li por aí, enfim, não vou saber citar de quem agora, mas a criança, ela meio que descobre o seu próprio corpo pela primeira vez ali no espelho, né? E muito também a partir daquilo que lhe é dito para ela, né? Nossa, como você é bonitinha, nossa, como você é estranha, nossa, como você não sei o quê. E é assim que a gente vai meio que entendendo a nossa identidade, né? Ah, nossa, eu sou estranho. Ah, eu sou muito baixo. A Tara comentou agora, eu sou baixa, eu também sou baixo. Mas eu descobri que eu era baixo porque eu sofria bullying por ser baixo. Então, me parece que ser baixo não é legal ser alto. Então a gente vai crescendo com essas coisas, ouvindo essas coisas, lutando contra essas coisas, né? E me parece também, em relação a essas pautas identitárias, pelo menos dentro da minha bolha
artística, eu tenho olhado muito para isso, refletido muito sobre isso. Quando eu ouço esses nossos discursos, que são super, né, lindos de se ouvir por uma sociedade em que prezamos pelas diferenças, mas se você olha aí as fichas técnicas de espetáculos, de teatro, dança, você olha a composição de orquestras, em outras manifestações, formas de se manifestar politicamente, que você vai ver majoritariamente são artistas brancos, homens brancos, heterossexuais, cisgêneros, e me parece que a gente tem muito ainda que evoluir nesse sentido, né? Porque o discurso é e durante os trabalhos que eu tenho feito nos últimos anos, eu tenho pensado muito nisso, e sempre que a gente vai sugerir um nome de alguém, aí você olha uma ficha técnica, daquela ficha técnica que vem de sugestões de cada pessoa do trabalho, olha para aquilo, de repente só tem homens brancos, de repente o número de mulheres em relação ao de homens é inferior, o número de pessoas trans, então, nem se fala, o número de pessoas nem fala. Estrangeiros, né? Quantos amigos estrangeiros a gente tem? Quantas amigas trans a gente tem? Para quem está nos ouvindo agora, você para pensar, né? Quantas pessoas trans você já se relacionou no seu trabalho, afetivamente, amorosamente? Então, me parece que essa relação, esse pensamento sobre identidade e diferença ainda vai levar muito tempo para que a gente consiga evoluir nesse sentido de ter uma sociedade em que as diferenças sejam iguais. Total. Vamos fazer mais uma rodada, então, para encaminhar e trazer um pouco mais para Sorocaba, mas antes, só comentar que quando a Tara começou a falar, me lembrou muito Darcy Ribeiro e Raimundo Faoro, Darcy Ribeiro no Povo Brasileiro e Raimundo Faoro no Os Donos do Poder. Os dois trazem muito essa questão do processo colonizatório, também como um processo de produção de uma subjetividade que parte muito desse lugar, né? Que é um lugar periférico, né? Que está à margem. E ele fala muito desse processo de caldeamento desses diferentes povos aqui em terras, né, da América Portuguesa, nesse sentido de que dentro da tradição dos povos autóctones daqui, o filho ele não é filho da mulher, né? Ele é filho do homem. Que esse filho é de quem deposita a semente dentro desse útero, e ela gesta, mas o filho ele continua uma linhagem do pai. Ele pertence a essa linhagem. Logo, quando os portugueses vêm para cá, essa população que nasce, ela nasce em um lugar que é esse que não é nem europeu e não é nem filho da terra, né? Ele é um sujeito que ele não tem lugar, ele é um sujeito de uma fresta. O Luiz Simas vai falar muito da encruzilhada, né? Dessas várias possibilidades de ponto de fuga. Então, só gostaria de chamar a atenção também que a gente observa isso desde o momento, né, de início dessa América Portuguesa aqui, mas a gente percebe que essas identidades à margem dentro da nossa sociedade, elas ainda sofrem esses mesmos dispositivos que dizem respeito a um não lugar dentro dessa sociedade que elege aquilo que é igual a si e elege aquilo que é diferente, né? E dentro disso, o quanto que a gente ainda, enquanto estabelecimento de um léxico, de um vocabulário que dê pra gente olhar pra gente mesmo, o quanto que a gente é limitado em termos de produção mundial, de teoria a respeito disso, né? A respeito das identidades e das diferenças. A gente vive com paradigmas psicológicos do fim do século XVIII, né? Ainda impera um olhar sobre o sujeito, sobre a subjetividade, que está muito pautado numa sociedade que ainda acredita no estruturalismo. Parece que tem um gap que não dá conta dessas novas desconstruções e dessas novas percepções de si, que são muito recentes, né? A Tara falou de 90, quando começou ali a se criar uma diferenciação entre a luta trans e as questões relacionadas às pessoas trans das pessoas gays, por exemplo, né? É recente um olhar devidamente acordado, sensível, né, para esses novos modos de ser que a gente tem visto e tem cada vez mais concretizado e realizado socialmente, mas que ficam muito dentro de um senso comum, pautado ainda por paradigmas que são de 2 séculos, 3 séculos atrás, né? Então, para passar a palavra para vocês, como que vocês percebem a atuação de vocês, no trabalho de vocês, nessa problematização da identidade, ou nessa ação, seja artística, seja política, seja pedagógica, de criação de novos paradigmas sociais, paradigmas que deem conta da nossa subjetividade
de 2021, nesse momento pós-pandemia, que eu acho que no episódio passado o Marcelo Mello lembrou que a gente já está quase há 100 anos da Semana Moderna, e que também a Semana Moderna ela acontece 2 anos depois da gripe espanhola, né, que termina em 1920, e que talvez nós estejamos no momento de 2022 relançar fazer uma nova semana de arte, que instaure uma modernidade que talvez não seja pautado nesses valores da Europa, nesses valores oriundos de outros lugares, oriundo de lugares que não pertencem a esse lugar, que é de uma constituição de uma subjetividade colonial e periférica dentro de um padrão que está para o mundo. A gente está vivendo num mundo globalizado em que o centro do mundo é a Europa e os Estados Unidos ou os países do norte. Há uma disputa entre narrativas do norte e do sul, né? Inclusive muito bem documentada e muito bem registrada pela historiografia crítica. Então, como que vocês percebem essa atuação de vocês dentro dessa dinâmica e também dentro desse contexto sorocabano, assim? Tanto você, Tara, que tem uma luta aqui bem atuante desde 90, quanto também o Robson, que assim como eu, retorna, agora tem uma vivência aqui, mas é uma sensibilidade que retorna. E muitas vezes essa sensibilidade ela retorna desacostumada e desnaturalizada daqueles pontos de enforcamento com os quais a gente estava acostumado antes de sair. Então, justamente por isso, eu acho que tem um lugar de fala também, que é um lugar que pode ser muito caro para a nossa discussão. Quem quer começar? Aqui Sorocaba sempre, como eu disse, sempre foi um lugar muito preconceituoso. E aí, ainda na década de 90, nós trans, a gente era refém de muita violência. Uma delas, e a pior, era que a minha geração veio reivindicar o direito do diurno, sair à luz do dia, que a outra geração não saía. Esperava das 6 horas da tarde e saíam, né, geralmente para ir para a prostituição. Por quê? Muitas meninas dessa época que eu tive a honra de conhecer ainda tinham muito resquício dos períodos de ditadura, que foi um período muito cruel em todos os níveis de sociedade, né, chamando assim. E aqui em Sorocaba em 79 tinha uma sede do Somos São Paulo, que era aqui próximo de casa mesmo, aqui perto da rodoviária, que era, vamos dizer, eles chamavam, né, de QG, de quartel-general, que ali eram discutido as questões as coisas de militância, enfrentamentos e tal, ainda muito primários, né, vamos chamar assim, mas porém muito necessários. E aí na década de 90 a gente apanhava muito da polícia, só pelo direito de só por estar exercendo o nosso direito de ir e vir. E a gente era enquadrada ainda na lei da vadiagem. Pensa, foi lá do início do século XX, né, que os negros eram enquadrados na lei da vadiagem. Veja, também resquício ainda do nosso período de escravidão, né? E a gente, enquanto trans, a gente lutava muito contra isso. E eu fiz parte de muito, me orgulho de ter feito parte de de muitas dessas lutas. Uma delas foi que nós nos reunimos e fomos até o 7º Batalhão aqui para dizer: chega, nós não vamos apanhar mais, né? E aí a gente, quando avançou para 2004, que aí, se eu não me engano, 96, 97, aí teve a primeira parada GLS em São Paulo. Aqui também teve alguns movimentos, mas em 2004 nós tivemos a primeira carreata, que foi o embrião da parada LGBT da cidade, feita por nós trans, que lá em Brasília a gente ainda estavam começando a discutir sobre seminários, né, de travesti e respeito. Aqui também nós fizemos um seminário também com o mesmo tema, mas a luta pelo respeito à nossa identidade, pelo respeito à nossa cidadania, pelo respeito pela pessoa que somos, demorou muito, Túlio. E em 2007 eu fui convidada para ser apresentadora de um programa que chamava Baby Doll, que era um programa
que passava lá na TV Web, que chamava TW Mídia, que era um programa que vinha discutir as questões de identidade, vinha ainda de maneira muito inicial disso, né? E pense, e o nosso programa ia ao ar pela tecnologia 3G. Imagina, se até hoje, 2021, 3G ainda, né, não chega num consenso, né, de qualidade, e a gente já fazia. Então eu vejo muito que muita coisa avançou, ok? Mas tem muito ainda para avançar nas questões. E a nossa identidade ainda fica refém tanto do preconceito de LGBs, porque desromantizando isso também, LGBs também são preconceituosos, né, com pessoas trans, e nós vivemos também uma época aqui em Sorocaba em que o próprio meio LGBT não queria as trans dentro das boates, enfim, dentro dos movimentos. Então, assim, é muita luta que a gente já enfrentou aqui nessa cidade, mas hoje, em 2020, 2021, também a gente teve o agravamento também da pandemia. Que pense que as mulheres trans e travestis ficaram reféns, né, de todos os desdobramentos da pandemia. E eis que o nosso trabalho aqui foi ser o fio condutor de pelo menos tentar garantir um pouco de alívio para essas pessoas, né? Que aí a gente sabe que, falando aí de políticas, que o auxílio emergencial não se estendeu também para muitas dessas pessoas, e que a gente vai lembrar aí da porcentagem de pessoas trans que estão na prostituição, e a partir do momento em que veio a pandemia, que também elas ficaram sem, além de se colocarem dentro desse lugar de não poder ficar em casa, né, que a hashtag Fica em Casa não estendeu a essas pessoas, aí nós dobramos o nosso trabalho e nos debruçamos muito em questões que pudessem pelo menos garantir um alívio a essas pessoas. Mas ainda a gente continua lutando muito pelo respeito da nossa identidade. Na inserção do mercado formal de trabalho, que não somos respeitadas. Na questão do respeito ao nosso nome, não somos respeitadas. Mulheres trans estão ainda em 2021 sendo deslegitimadas enquanto mulheres, até no uso do banheiro. Então, na questão, assim, tudo que orbita em torno da nossa identidade ainda carece de muita luta, de muito avanço, sabe? E numa sociedade onde não é chique ser preconceituoso, as pessoas ainda são racistas. É lógico que ninguém vai assumir que né? Mas a gente ainda escuta falas, por exemplo, nossa, que negro cheiroso, que negra gostosa, deve ser maravilhosa na cama. Nossa, que negro bem dotado, que não sei o quê. Então, isso é o quê? Resquícios do tempo de escravidão, não é? E aí você vai perguntar para as pessoas, mas você é racista? Você é preconceituosa? Você é LGBT-fóbica? A pessoa fala, não... Imagina, ninguém assume que mas ainda as pessoas trans, as pessoas negras, as mulheres trans negras, ainda continuamos refém de todo esse racismo, de todo esse preconceito, de toda essa discriminação que está sempre orbitando sobre a nossa identidade. E aí a fala do Robson, quando ele traz, mas quantas pessoas trans você conhece? Eu ainda reforço, quantas pessoas trans você conhece que não precisa se prostituir para ter o sustento? E já desromantizando também que estar na prostituição não é a garantia de sustento, porque eu conheço muitas meninas que passam fome se prostituindo, entende? E aí quantas pessoas você conhece que têm acesso ao ensino superior? Quantas pessoas trans que têm um ensino fundamental completo? E aí a gente vai abrindo um leque de reflexões da nossa sociedade, porque essas pessoas que a partir do momento em que a sua identidade é reconhecida, a sua identidade enquanto trans é reconhecida, ela é expulsa de casa.
A gente sabe que mais de 75% das pessoas trans são expulsas do convívio familiar na idade de 13 para 14 anos. E a sociedade faz o que para você? Fala, se vira, e tudo relacionado à nossa identidade. Acho que a Tara tocou aí num ponto nevrálgico dessa questão, que é, por exemplo, dentro do universo LGBTQIA+, a questão da passabilidade. Então, a gente está falando sobre preconceito, sobre transfobia, sobre racismo. Agora, dentro do próprio movimento LGBTQIA+, existe preconceito em relação à passabilidade. Passabilidade, para quem não sabe, é uma pessoa gay que dizem, nossa, mas você não parece que é gay. Né? Então, essa discussão sobre ser ativo, ser passivo, isso é tão pequeno perto de todo esse universo que a gente está falando, mas a gente precisa dizer que isso acontece dentro da nossa bolha, dentro do universo LGBTQIA+. E a Tara tocou em outro ponto nevrálgico também, que é a questão das pessoas que se vangloriam de não serem racistas, de não serem transfóbicas, não serem homofóbicas. A Bell Hooks, num dos livros dela, ela diz sobre uma experiência que ela passou, em que ela estava caminhando numa rua e ela ouviu, ou numa escola, não me bem agora, e ela ouviu alguns homens brancos conversando sobre fazerem sexo com uma mulher negra, como se a partir daquele momento em que eles fizessem sexo com uma mulher negra, eles automaticamente deixassem de ser racistas. É como se isso fosse, ok, um passaporte. Não, mas eu até transo com mulheres negras. É como a gente ouve muitas vezes. Não, mas eu até tenho amigos pretos, até tenho amigos gays, até tenho amigos... Como se isso fosse... Eu penso que eu sou um machista em desconstrução. Eu sou um transfóbico em desconstrução. Eu sou um LGBTQIA+, fóbico em desconstrução. Porque a gente não acorda do dia para o outro, né? Foi um processo todo de construção, de moldura desse ser, desse sujeito, desse indivíduo, que vem desde da escola, família, escola e tal. Então, não é assim, eu sou um machista em desconstrução. Nós somos machistas em desconstrução. Nós somos transfóbicos, sim, em desconstrução. Quando eu entrei no Sátiros, eu ouvi muito uma história que é dentro da classe artística, quando a Fedra de Córdoba passou a frequentar algumas reuniões da classe artística, e o quanto a própria classe, né, também o que é a classe artística, né? Reuniões entre artistas, no caso. O quanto esses artistas, essas pessoas, elas estranhavam a presença deste corpo trans. E aí, um pouquinho mais pra frente, agora em 2020, eu dirigi o espetáculo Divinas Divas, no Teatro Municipal em São Paulo, e me aproximei bastante das atrizes da Geni de Castro, da Divina Valéria, Camille Cá, Heloína do Leopardos, da própria Fedra, que foi homenageada, já tinha dirigido anteriormente num solo dela. E uma coisa interessante em relação a essas pessoas, que nas conversas que a gente teve e vai contendo, não há muito uma preocupação delas de dizerem, naquela época, né, e até hoje mesmo, na real, de eu sou uma mulher trans. Não, ela simplesmente é. Eu acho que, não sei se é a Renata Carvalho, um dos movimentos que a Renata Carvalho, atriz paulista, que um dos movimentos, não sei se é um movimento, na verdade, mas há uma ideia de que atores cis não devam interpretar personagens trans nos próximos 30 anos, no mínimo, para que
as pessoas trans consigam ter espaço, porque toda vez que a gente vê, muitas vezes a gente vê personagens LGBTQIA+, representados em novelas, representados em programas humorísticos, é terrível, assim, dá vontade de ter alguns programas que deviam ser banidos da TV, porque eles só reproduzem tudo isso que faz com que esse racismo e todos esses ismos estruturais só continuem sendo reproduzidos de geração em geração. Então, eu penso que é um processo de desconstrução, na verdade, para além de um processo de identidade, de você se entender enquanto... Assim, por que, né, gente? Por que uma pessoa heterossexual, cisgênero, ela tem problema com a sexualidade, com a expressão de gênero de outra pessoa? Por quê? Porque o que há por trás disso? Você não gosta da praia, você não vá à praia. Você não gosta de cebola, não coma cebola. Você não gosta de se relacionar com outra pessoa do mesmo gênero que você, não se relacione com essa pessoa. Né? O que há, o que tem na cabeça de uma pessoa que faz com que o Brasil seja um país que mata mais transexuais no mundo? Em que a gente... E mais, assim, a relação de casamento entre pessoas brancas e pretas nos Estados Unidos, até 50 anos era proibida. São só 50 anos na história. E aí fazendo essa ligação entre as divinas divas, naquela época, naquele momento ainda eram transformistas, né? Não se falava ainda em pessoas trans. O que eu acho sensacional, por um lado, é que elas não têm essa preocupação de se apresentar enquanto mulher. Eu sou uma mulher trans. Agora, isso também já ouvi de mulheres e homens trans, se faz necessário para que essa discussão seja colocada em pauta. Assim como a questão do gênero neutro. Tivemos, eu e Túlio, Tara, recentemente uma discussão, uma conversa sobre isso, e com pessoas dizendo assim, mas para mim, não só essas pessoas que participaram dessa conversa, né, Túlio, mas a gente ouve isso muito por aí. Mas esse gênero neutro, mas que coisa chata, ficar escrevendo todes, pessoas. Agora, é através da linguagem que a gente causa esse estranhamento e provoca reflexão, né? Porque quando a gente dizia boa noite a todos os homens. Então passou-se a se dizer boa noite a todas e todos. Mas ainda há as pessoas não binárias que precisam e fazem parte da sociedade e que precisam ser representadas quando estão nesses espaços ou quando não estão, porque isso é o reflexo daquela foto, daquelas fotos que a gente vê por aí em toda eleição, quando há transições de governo, dos ministérios ou dos vereadores das cidades, majoritariamente se vê homens brancos nessas fotos, né? Como deputados. É preocupante porque não é uma pessoa que tem esse discurso absurdo, escroto, que representa a nossa nação. Essa pessoa chegou até lá por basicamente metade da população desse país. Então, ela não pensa sozinha. Ela é o reflexo do pensamento de metade deste país. E quando você olha para isso, o problema não é uma pessoa, não é esse cara que fala esses absurdos, não são essas pessoas que falam esses absurdos, mas um país inteiro, metade de um país inteiro que pensa assim, e como outros lugares do mundo que a gente percebe que essas pessoas elas têm uma multidão de sectos que seguem, né, que reproduzem esses discursos. Então o problema é muito pior que uma pessoa, que uma política cultural, que uma censura de um... O problema está num país, está na metade de um país inteiro. Isso das pessoas que se pronunciam, né, que assumidamente se declaram, mas há também a falsa esquerda, né, em que nos discursos
Os discursos lindos, mas as práticas não condizem muito. E falando pessoalmente, é bem difícil, fazendo uma autorreflexão aqui, agora com o festival, por exemplo, de repente tem uma hora que eu olhei para uma parte da programação ali, das pessoas que estavam ouvidas, eu falei, meu Deus, mas tem muito homem aqui. Meu Deus, mas onde estão as pessoas negras? Onde estão as pessoas pretas? Onde estão as pessoas trans? É muito difícil. Você começa a criar uma programação, você começa a pensar, então é um processo de desconstrução diária que a gente precisa passar. Senão vira blablação, né? Vira palavras lançadas ao vento. Total. A gente vai chegando então no final do programa e agora a gente vai passar para um momento muito caro, que é o nosso momento Caixa de Ferramentas. Caixa de Ferramentas foi um termo inspirado em Rubem Alves no seu texto A Caixa de Brinquedos, onde ele fala sobre a ferramenta como sendo um instrumento criado para aumentar o poder do corpo. Então, nada melhor do que ao discutir as veias abertas nesse corpo sorocabano, compartilhar com todos os ouvintes referências que na nossa trajetória artística foram ferramentas que aumentaram a nossa potência. Eu vou trazer aqui um livro que se chama As Armadilhas da Identidade. Traz várias reflexões sobre o processo de guerra civil dos Estados Unidos e toda a luta de emancipação identitária. E ele traz alguns aspectos que a política identitária, né, ou a identidade enquanto um horizonte político, traz enquanto algumas armadilhas pra gente. Então, o Assad Heiser, ele é um cara bem legal e é um livro bem recente. Então, deixo essa dica, As Armadilhas da Identidade. Então, eu queria deixar aqui que vocês sigam a página da ATS, o nosso Instagram, que a gente está sempre postando as nossas ações, as nossas reflexões, os nossos posicionamentos também. E aqui em Sorocaba, o último posicionamento nosso foi contra a escola cívico-militar, né, em Sorocaba. E também tem o GADES, que é institucional, né, da cidade, que é Grupo de Apoio à Diversidade Sexual. E também tem um grupo Nós Diversos, que está sempre proporcionando espetáculos, sempre proporcionando, agora em época de pandemia, lives com temas muito atuais, que na intenção é de trazer reflexão, muitas reflexões sobre a diversidade sexual, identidades e reflexões diversas sobre as questões de gênero, que na minha opinião é muito importante, porque eu acho que todas as violências de classe e raça são tangenciadas pelo gênero. E me sigam também nas redes sociais, eu estou sempre disponível para a gente pensar, refletir sobre as questões, enfim. E você, Robson? E você, Roberto? Eu vou peço desculpas por indicar um homem brasileiro, que é o Ailton Krenak. A outra pessoa que eu vou indicar não é uma pessoa brasileira, mas vai fazer uma ligação. E o Krenak especificamente com ideias para adiar o fim do mundo. Por que Krenak? Porque grande parte do que a gente falou passa pela nossa colonização. E as nossas crianças ainda crescem ouvindo nas escolas que o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto. Precisamos mudar os livros de história. O Brasil foi invadido. Já existiam pessoas aqui. Não foram os portugueses que criaram o Brasil. O Brasil já existia. Então, precisamos inicialmente parar de falar de descobrimento. Precisamos tirar da história do nosso país o dia do descobrimento do Brasil. E junto do Krenak, o Emanuele Cocchia, que é um italiano, tem um livro chamado A Virada Vegetal, onde ele tem uma escrita que é o encontro também do Krenak, de ter trazido o Krenak como uma das referências aqui, porque se não fossem as plantas, a gente não existiria, né? As plantas, ele fala que nós não somos os jardineiros, nós somos a paisagem. É um livro curtíssimo e interessantíssimo de ser lido, faz parte aí do material de uma pesquisa que eu estou fazendo agora, que é o híbrido. Tudo, aliás, acontece por conta das plantas. A grande parte das espécies se alimenta de plantas, as plantas transformam o gás carbônico em oxigênio, as plantas que a gente respira o oxigênio, as plantas que produzem frutos que a gente come. Então não somos a espécie mais importante desse planeta. Tem um vídeo muito interessante quando a gente pega a Terra assim e vai subindo, até desaparecer. E a gente percebe que a gente é um nada nessa. Então, gente,
Acho que a gente é tão insignificante perto de tudo isso. Deixa as pessoas serem o que elas quiserem, né? Como elas quiserem, quando elas quiserem, por que elas quiserem. Ah, maravilhoso. E assim a gente finaliza, então, o nosso quarto e último podcast do Veias Abertas em Terra Rasgada, pelo primeiro Festival de Artes Integradas Online da Associação em Prosa. Agradecer muito ter esse fechamento e esse dedo de prosa com vocês dois. Foi um papo muito, muito gostoso nessa tarde chuvosa, um tanto mais fresca em Sorocaba. E é isso, muito grato. Obrigadão, viu? Querem se despedir, dar uma palavrinha final? Gente, muito obrigada, Túlio, por ter me convidado. Robson, prazer em conhecer você, ouvir um pouco das suas reflexões. E eu desejo que todo mundo exerça a sua liberdade de ser quem você quiser. E a minha reflexão é que eu me sinto muito feliz por não ter sido aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. Só quero agradecer, fiquemos com isso que você falou, prazer te conhecer e obrigado pelo convite, Túlio. E Ana também faz parte dessa história aí. Obrigado. Ah, é isso, gente. Valeu demais por quem tá nos ouvindo. Se cuidem, estamos em meio a uma segunda onda e pra gente falar sobre identidade a gente precisa estar vivo, meu povo. Então, cuida do corpo, que o resto a gente levanta. Vamos nessa. Tchau, tchau.